Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de bondade e de amor, nesta manhã nos colocamos debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. E queremos, Senhor, nesta manhã implorar o Teu amor, o Teu Espírito, para que possamos colher a Tua palavra neste dia, para que possamos nos encher da Tua graça, para que possamos nos encher do Teu amor, da Tua luz. Senhor, é o que te pedimos neste dia onde recordamos a memória de São José, Teu pai adotivo, São José operário. Nós queremos te pedir, Senhor, a graça de trabalhar pela nossa salvação, a graça de poder lutar com todas as nossas forças para viver uma amizade, um amor contigo. Senhor, dá-nos coragem neste dia para começá-lo bem e começá-lo junto a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aqui reunidos para a nossa meditação da manhã. Eu quero te convidar a ouvir com atenção a leitura primeira da liturgia de hoje. E ouvindo essa liturgia, essa palavra de Deus, tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a versículo 20, vamos acolher essa palavra que Deus tem para nós. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias? E Ananias respondeu: Aqui estou. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebido dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista
e fiquem cheios do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós, nesta manhã, estamos meditando sobre a conversão de São Paulo. A igreja nos faz ouvir neste dia, nesse tempo da Páscoa, que até os corações mais duros, até os corações que se colocaram em algum momento na perseguição, na oposição a Jesus, até esses, meus irmãos, até esses podem receber a graça de uma vida nova. A ressurreição não é para alguns. A vida nova que Jesus alcançou da cruz não é para alguns. Jesus não morreu para um grupinho específico. Jesus morreu por todos. Para todos. E nós vemos que hoje São Paulo, aquele homem perseguidor, aquele homem que insistia em perseguir o nome de Jesus e exterminar do coração dos discípulos o nome do Senhor, São Paulo hoje foi alcançado pelo nome de Jesus. E alcançado exatamente no tempo onde São Paulo se dispôs a terminar com a fé. Quando ele se colocou a caminho de Damasco para lá prender os cristãos que estavam refugiados lá. Vejam, quando São Paulo decide pelo pior, Deus decide pelo melhor. É o que Deus disse a Ananias: eu usarei Paulo como um instrumento que vai anunciar o meu nome por entre as nações, para os reis e para todos os pagãos. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus sempre tira a vida da morte. Deus sempre tira a graça da desgraça. Deus sempre tira bem do mal. É isso que Deus sabe fazer. Tudo que Deus toca é tocado pela graça. É tocado pelo amor. É transformado. Ganha vida. Ganha graça. E nessa manhã nós estamos meditando exatamente isso. Um homem que teve todo o seu coração, todo o seu ser transformado por Deus. Um homem que naquela experiência de encontrar Jesus, não simplesmente se converteu, morreu e ressuscitou como um homem novo. Se nós formos perceber, interessante, em nenhum momento está escrito na Escritura sobre a conversão de Paulo. Paulo não enxerga a sua conversão como uma conversão, mas como uma morte. Uma morte que lhe trouxe uma vida nova. Por isso São Paulo diz: eu morri para o pecado, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Com Cristo eu fui pregado na cruz. Estou morto com Cristo para com Cristo ressuscitar. Veja, São Paulo insiste nessa ideia de que ele morreu para ressuscitar. São Paulo entende e nos ensina hoje que conversão não é simplesmente mudar as opiniões. Conversão é morrer para uma vida velha e nascer para uma vida nova. É nascer de novo. Lembrem-se que Jesus dizia isso. Se não nascerdes de novo, se não nascerdes do alto, da água e do Espírito, não poderás entrar no reino dos céus. E foi isso que São Paulo experimentou. São Paulo morreu e nasceu de novo. Nasceu do alto, nasceu do Espírito, nasceu da graça. E meus irmãos, esse é o renascimento que eu e você precisamos. Essa é a graça que eu e você precisamos implorar a Deus. A graça de morrer para o pecado e nascer para a vida nova. É verdade que nós não somos
perseguidores do nome de Jesus. É verdade que eu e você não somos inimigos da igreja como São Paulo era. Mas, meus irmãos, o próprio São Paulo, muitas vezes nos seus escritos, fala dos cristãos. Há alguns dentre vós que agem como inimigos da cruz de Cristo. São Paulo fala isso nas suas cartas. Aqueles que vivem para a carne, aqueles que vivem para si mesmos, aqueles que vivem para os seus prazeres, para o seu orgulho. Vejam, aqueles que vivem no pecado continuam se comportando como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos de Cristo. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós que somos inimigos muitas vezes do Senhor porque vivemos no pecado, hoje nós somos chamados a, como Paulo, nos render à graça de Deus. Nos render à misericórdia divina e pedir a graça de morrer. Morrer definitivamente para o mal. Morrer definitivamente para viver para Deus. Vai dizer São Paulo, depois com toda a consciência: eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. O Filho de Deus me amou e por mim se entregou numa cruz para me salvar. Vejam a transformação deste homem. Agora é Cristo que vive nele. Antes, Saulo era um dos que aprovava o apedrejamento de Estevão, do primeiro mártir, que nós escutamos na semana passada. Saulo era uma das testemunhas do apedrejamento de Estevão. E agora, Saulo é aquele que está disposto a ser apedrejado, disposto a morrer para anunciar o nome de Jesus. Isso é conversão. Morrer para nascer de novo. Vida nova. Essa é a graça do tempo pascal. A igreja, nesse tempo todo da Páscoa, esse tempo que compreende 50 dias, a igreja insiste conosco. É necessário que nós façamos a nossa Páscoa. É necessário que nós façamos também a nossa Páscoa, a nossa passagem da morte para a vida. É necessário que nós experimentemos o que tantos experimentaram, o que ontem aquele ministro da Etiópia, da primeira leitura que nós lemos, não é? Aquele eunuco, ele experimentou uma mudança, uma conversão, uma morte para a ressurreição. Hoje Paulo morre para ressuscitar. Quando é que vai ser a nossa morte? Quando é que eu vou poder olhar para a minha história e dizer: naquele dia eu morri para o pecado. Naquele dia eu me decidi a nunca mais ofender a Deus pelos pecados mortais. Aquele dia em diante eu nunca mais voltei a ofender a Deus por um pecado mortal. Quando esse dia vai chegar, meu irmão? Quando isso vai acontecer na nossa vida? A graça já nos foi dada. A bondade de Deus, a misericórdia, a providência já nos foram dadas. Falta-nos o quê? Abrir-nos a graça. Abrir-nos a ressurreição. Abrir-nos a vida, meus irmãos. Vamos nessa manhã implorar a Deus essa graça. A graça de que a luz da ressurreição entre fundo em nossa vida. Que a vida da ressurreição nos ressuscite para a vida nova e que nós tenhamos a coragem, a ousadia de abandonar a vida do pecado, a vida do mal. Fecha os teus olhos nesse momento, vamos terminar essa nossa meditação rezando. Senhor, Tu venceste o inimigo Saulo. Tu destronaste aquele homem que era poderoso. E ao cair no chão, Saulo pôde ver a verdade, te enxergar Cristo ressuscitado.
Senhor, também eu, quantas vezes estou no alto da minha vaidade, da minha arrogância, dos meus pecados, e me comporto como inimigo da tua igreja, como inimigo da cruz, porque não vivo a graça e a santidade. Mas hoje, Senhor, assim como tu destronaste Paulo, assim como tu fizestes Paulo cair ao chão, morrer para a vida do pecado e assim voltar-se para a fonte da vida verdadeira, também eu, Senhor, nesta manhã, eu te peço essa graça. Mata, Senhor, em mim a vida do mal. Extermina, Senhor, em mim a vida do pecado. Destrói, Senhor, em mim a maldade, para que eu possa viver em amizade, em amor, para que eu possa viver em união contigo, Senhor. A graça que eu te peço nesse dia, Senhor, é cair do cavalo como Paulo caiu. É experimentar a graça de um novo começo, de uma nova vida pela ressurreição, pela tua luz, Senhor, pela tua vida, pela tua graça. Peça isso, meu irmão. Peça isso, minha irmã. Senhor, ressuscita-me. Ressuscita-me. Mas tenha consciência, meu irmão, que para ressuscitar é preciso morrer. É necessário morrer, meu irmão. Morrer para a vida antiga. Morrer para a vida do pecado. Senhor, por isso eu te peço, mata em mim o homem velho. Mata em mim o velho Adão, o velho Gabriel. E faz nascer, Senhor, o homem verdadeiro. O segundo Adão. O homem segundo Cristo. O Gabriel ressuscitado por Cristo. Essa é a graça que te pedimos nesta manhã. Nunca desistirmos de voltar. Não importa, meu irmão, minha irmã, a tua situação de pecado. Não importa, meu irmão, minha irmã, a situação que você talvez esteja preso pelo pecado. Deus pode te libertar. Deus pode te libertar. Creia. Creia que a ressurreição do Senhor pode ser a tua vitória. É a tua vitória. É a tua força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, nós temos essa nossa meditação da manhã todos os dias às 9 horas. Amanhã iremos transmitir a Santa Missa às 9 horas. Hoje ainda, temos a oração do Santo Terço, da Misericórdia, às 3 horas. Às 6 horas da tarde, o Terço Mariano. E às 6h30, a Santa Missa. Bom? Muitos comentaram aí, né? Hoje é aniversário do Padre Jorge. Então aqui a gente deixa um grande abraço pro Padre Jorge, que foi pároco de Santo Antônio, né? 11 anos, nosso amigo da nossa paróquia. Que Deus possa cobrir, né, o nosso Padre Jorge de bênção, de graça, né? E que cada um de nós possa rezar hoje por ele também, tá bom? Meus irmãos, um bom dia. Deus abençoe, tudo de bom e nos vemos hoje durante o dia. Fique com Deus.